tentar usar o R Markdown. Eu nunca tinha usado, então tentei gerar dessa forma para ver se fica mais fácil de seguir. Mas aí a gente vai vendo se de fato facilitou ou não, como fica melhor. Beleza. O arquivo RMD, se eu não me engano, dá para abrir no próprio R. O meu eu não tive que instalar nada, ele já vinha com essa opção de abrir. Não sei se vocês conseguiram abrir aí, mas dá para ir seguindo por ele aqui, ó, até mostrando a tela. É só colocar aqui em abrir e escolher o projeto que vocês querem. O R Markdown eu não tive que instalar nada, eu cliquei aqui em gerar um novo documento, deixa eu ver aqui, e cliquei em R Markdown, aí ele veio uma tela em branco dessa, e eu fui completando com as coisas que eu trouxe para hoje. Aí, para gerar o HTML, que é o que vocês têm aí, eu gerei por aqui. Então, eu gerei pelo HTML. PDF eu não consegui gerar. Eu acho que deve ter tenho que instalar alguma coisa, mas como o HTML funcionou, foi o que eu passei para vocês. E é isso. Aí eu vou rodando aqui. Se vocês quiserem acompanhar pelo HTML ou pela tela ou pelo Markdown de vocês, tanto faz. Eu coloquei aqui o link do Drive que a Tamiris criou. Se tiver mudado, Tamiris, depois você me passa, eu ponho aqui um outro. Tá ok. Mas com a ideia de ficar as coisas na nuvem das aulas, eu subi os scripts dos primeiros encontros, tanto seu Tamiris quanto da Laís, e coloquei aqui. A Priscila tinha mandado um resumão daquela livraria, e aí eu achei o lugar que tem todos os resumos de várias livrarias. Então, esse link é bem legal de ter, que dá para achar bastante coisa lá. Então, aqui são os vídeos da aula da Tamires, aqui os vídeos da aula da Laís. O Markdown ele tem alguns símbolos assim de programação para no HTML sair com espaço, sair. Aqui nesse link tem algumas informações de como ele funciona melhor. Eu deixei aqui para quem tiver curiosidade. Mas esses símbolos é só isso mesmo, é só para ficar como título, pular linha no HTML. Então, o que eu resolvi fazer hoje? Eu resolvi pegar algumas coisas que a gente já tinha visto nos outros encontros e tentar aplicar no banco de dados, que a gente está como um banco de dados de exemplo. Eu tentei partir desde as funções mais básicas até os testes que a gente costuma usar mais, os testes aqui quadrado, T, ANOVA, alguns testes não paramétricos. Eu não foquei tanto nos gráficos, eu acho que é legal deixar depois no encontro só para os gráficos, e fiz mais sobre esses testes. Então, a primeira parte é só de abrir uma tabela. Uma coisa que eu acho legal é saber que esse head aqui, ele por padrão, ele mostra 6 linhas, mas se vocês quiserem que mostre mais, é só adicionar um número aqui do lado. No R Markdown, quando você aperta o play aqui, ele roda de novo. E se você apertar esse botão aqui, ele roda tudo que está acima de comando até o comando que vocês estão, até essa janelinha. Aqui no R Markdown, você também sempre coloca isso daqui quando for inserir uma linha de código, porque é R, mas você pode inserir linhas de código do Python, alguma outra linha de código. Se você colocar aqui, por exemplo, insert, você pode inserir linhas de códigos de todas essas maneiras aqui. Então, aqui eu rodei, abri o banco de dados. Uma coisa que aconteceu quando eu abri, eu achei legal para hoje, é que ele não identificou automaticamente quais variáveis eram numéricas. Aqui ele chama de double, a numérica, eu procurei depois, esse double é quase a mesma coisa do que chamar de numérico, para a gente dar no mesmo, então a gente pode considerar esse DBL como numérico, e aqui como caractere. E aí algumas variáveis ele identificou como caractere, e quando eu explorei o banco de dados, eu vi que é porque tinha ponto, quando era sem valor, quando era NA. E aí por isso ele classificou como caractere. Então a primeira coisa que eu fiz foi tentar substituir esses pontos por NA, e aí transformar essas variáveis nos formatos certos, nos tipos certos.
Então, eu usei a função mutate para poder transformar. E como a gente viu, eu vou passar até um pouco mais rápido, porque é a mesma função que já estava nos outros encontros. Então, aquela variável que era depressão tempo, eu coloquei aqui essa fórmula que é tornar NA se a depressão tempo for igual a ponto. E aí, quando a gente gera isso daqui, deixa eu ver o que eu apaguei aqui. Eu não carreguei a livraria. Eu acabei de abrir. Deixa eu ver se agora vai. Agora foi. Essa é uma coisa também, toda vez que abre o R Markdown de novo, tem que rodar carregar as livrarias de novo, senão ele não roda. Então aqui substituiu o ponto por NA, ele substituiu na variável inteiro. Aqui eu pus uma observação que também dá para fazer ao contrário, dá para substituir os NAs por alguma coisa. Pode ser um método de imputação, pode ser por zero, pode ser pela média. E aí eu coloquei uma referência que explica um pouco como fazer isso, se vocês precisarem fazer isso nos dados de vocês. Aqui eu coloquei o mutate para fazer isso em todas as variáveis que estão como caractere. Então, esse across é para rodar isso várias vezes quando tiver essa condição lógica, quando for caractere. E substituir todas as variáveis nessa condição lógica por NA quando for ponto. E isso funciona aqui também. Quando a gente roda, todas as outras variáveis, elas também vão sendo substituídas. Aqui é para mudar o tipo de variável. Então, eu coloquei aqui um exemplo só da variável depressão tempo e coloquei esse comando que é sDouble. Aqui poderia ser sNumeric, que é numérica também. Poderia ser sCharacter, poderia ser o que vocês quisessem, por exemplo. Deixa eu ver se já até aparece aqui. Aqui aparece algumas opções, então dá para colocar assim o tipo da variável. E aí é só rodar. E aí aqui já aparece como numérica, como double. Eu fiz isso, eu repeti esse comando para todas as variáveis que estavam como caractere. Então, para fazer isso, eu coloquei, até explicando a sintaxe, eu usei aquele pipe que ela falou na semana passada, que é como se fosse um e então. Então, eu falei no nosso banco de dados, nesse banco de dados, fazer a mudança da variável tempo como variável tempo numérica. Variável depressão número como depressão número numérica. E aí eu calculei tudo isso, e essa parte aqui quer dizer que esses dados calculados vão ser inseridos no banco de dados. Se não tivesse essa parte, até ia sair a tabela aqui, mas ela não ia ser gravada no nosso banco de dados. Então, por isso que é importante esse começo. Vou rodar aqui. Ele está carregando. Enquanto ele está carregando, eu vou descer aqui e mostrar o que eu fiz nos outros.
Depois eu mostro aqui como que ficaram as variáveis. Aqui eu fiz a mesma coisa, é a mesma lógica, então, dentro dos dados, mudar essas variáveis todas para factor, então são aquelas variáveis binárias, que ter ou não ter tag, não ter ansiedade, ter ou não ter síndrome do pânico. Ou categórica, então estado civil que tem várias categorias, eu coloquei como fator para já deixar classificada, porque aí sai direitinho como deveria ser. Aqui as outras variáveis que estavam como categóricas agora já estão direitinho. Aqui eu vou rodar esse também. Enquanto roda aqui, eu vou mostrando o de baixo. Esse de baixo eu coloquei a função summary, só que em vez de colocar só em uma variável, como a gente tinha feito nos outros encontros, eu coloquei para o banco de dados todos, porque a gente não tem tantas variáveis assim. E aí é uma boa forma de dar uma olhada, uma triada nas variáveis e ver se não tem nada muito estranho, se não tem um outlier que possa suspeitar de algum erro de digitação, algum erro em uma variável. Então, um comando que é legal de fazer. Só esperar terminar de carregar aqui, vou rodar aqui também. Esse daqui foi da outra vez que eu rodei, mas eu vou rodar de novo para ele atualizar. E aqui no comando summary, ele vai mostrar uma prévia das variáveis. Então, as variáveis que são numéricas, ele vai mostrar a média, a mediana, o mínimo, o máximo. Então, dá para ter uma ideia de valores mais extremos, ou se está tudo certo, se a categoria da variável está certo, se o tipo está certo. Dá para ter uma ideia se as categóricas ele vai mostrar a frequência de cada grupo. Enfim, aí o summary é legal por conta disso. Aqui está carregando, mas dá para ver como fica. Quando é caractere, ele mostra que a classe é caractere, mostra a extensão daquela variável, e quando são as outras, aqui dá para ver uma categórica e uma numérica. Então é assim que sai. Aqui no banco de dados, especialmente, tem uma variável que, por exemplo, está com um número um pouco mais extrema, que aqui está demorando para carregar, mas é a depressão tempo, se vocês olharem, se já tiver carregado no de vocês. Tem um outlier, assim, no valor máximo, que pode ser só um outlier, ou pode significar, de repente, algum erro de digitação, alguma coisa assim. Então, se fosse na pesquisa de vocês mesmos, seria uma coisa legal para tentar dar uma verificada se a variável, se está tudo certo com ela, se é isso mesmo. Então, aqui está carregando. Aqui embaixo, essa daqui eu não vou nem rodar porque está lento, mas eu deixo aqui, já está até um exemplo mais ou menos de como sai. Eu dei uma outra forma de sumarizar, de pegar as medidas principais do que vocês querem. Então, vocês podem usar essa função group by na frente. Aqui é o nome do banco de dados. E aqui é o fator ou a variável categórica que vai agrupar esses bancos de dados. Então, aqui eu peço, com isso escrito, para agrupar por grupo dentro desse banco de dados e sumarizar, fazer as estatísticas descritivas da média, do N da média do desvio padrão. E aí ele lança aqui, por grupo, a média, o desvio padrão e o N de cada uma das variáveis. Isso pode ser legal para construir tabela 1, para construir as primeiras estatísticas do paper de vocês, dos dados de vocês. Essa parte é mais básica, mas eu achei legal repassar das aulas passadas, assim, para mostrar como aplicaria nesse banco de dados. E meu R está muito lento, está carregando aqui ainda, mas vou passando. Aqui, como já está carregado, eu nem vou rodar de novo para também não ficar muito, muito devagar. Mas aqui é uma outra forma de explorar os dados inicialmente. A Laís já tinha mostrado também. Então, são duas formas de fazer um box plot por grupo. Então, dá para ter uma ideia, por exemplo, da diferença do score na semana 6 do Hamilton entre os grupos. Aqui eu coloquei tanto a livraria ggpub-r
e a livraria do ggplot. Então, as duas são muito parecidas os parâmetros. De forma geral, você põe o banco de dados, põe aqui a variável categórica, a variável contínua no ggplot. Eu coloquei que eu queria que fosse colorido, então o grupo, e aqui a paleta de cores dos que pode ser escrita pelo código da cor, ou pode ser escrita, por exemplo, black, que nem eu fiz no outro, que é só o nome mesmo da cor. Aqui o fio é para como vai ser preenchido. Ô, Mai, essa cor você pegou na internet mesmo? Você coletou de lá ou Esse tem? eu peguei de um exemplo da internet, mas tem essas cores são meio padrões para quando você faz tipo paleta de cor para site, para coisas assim. Tem até sites que geram para você uma paleta de cor que combina direitinho. E aí ele eles lê, têm né? esses códigos. Isso é meio que pelo que eu entendo é um código meio universal de cor assim. Sim. Então você pode achar, de repente, se você quiser fazer muito bonitinho esteticamente, você pode ir nesses sites que geram a paleta e fazer todas as cores combinando, assim. Aqui eu só joguei as primeiras que eu achei, até mudei o número aleatoriamente só para mudar a cor aqui, e funcionou. Então isso daqui é tipo um catálogo de cores mesmo. Legal. E aí dá para escolher, enfim, esse daqui é o do ggplot, fica um pouquinho mais bonitinho, mas esse, enfim, aí vocês podem escolher como que vocês preferem explorar dessa forma. Deixa eu ver se já carregou ali em cima. Ainda não carregou, eu vou dar pausa aqui para não travar. Aí aqui embaixo o que eu fiz, então aqui eu coloquei um link de outras estatísticas descritivas, se vocês quiserem gerar, fica como uma referência. Pensando até no que a Laís falou semana passada, eu quis tentar trazer coisas que normalmente eu faço quando eu estou procurando como fazer alguma coisa no R. Normalmente é procurar bastante em fóruns, em tutoriais na internet. Então, tudo que eu achei que podia ajudar com essas habilidades, eu coloquei os links aqui para ficar mais fácil depois de reproduzir para situações diferentes. Então, eu coloquei o link aqui, e aqui eu comecei a entrar na ideia de investigar um pouco a normalidade dos dados. Eu coloquei duas formas de fazer o histograma, eu coloquei essas duas, porque quando você só está investigando normalidade, às vezes dá muito trabalho colocar muito parâmetro. O ggplot tem que pôr um pouco mais de parâmetros. Então tem essa função ist, que é um pouco mais rápida, que gera esse primeiro gráfico aqui. Que não é um gráfico feio, dá para avaliar. Uma coisa legal dessas duas funções, na verdade, que eu achei que é um parâmetro que vale a pena ir alternando, é o número de breaks. Aqui nessa primeira chama breaks, ou na segunda chama bins. Então aqui, por exemplo, se eu colocar 25 e rodar, o gráfico ele vai aparecer com 25 intervalos ou barrinhas ao invés das 9 que estavam aparecendo. E se eu colocar aqui no bins a mesma coisa, se eu colocar 25 ia aparecer com 25 barrinhas ao invés das 10 que estavam aparecendo. Então aqui, por exemplo, é o exemplo de aparecendo com 25 barrinhas. Aqui eu ainda não carreguei esse library daqui, por isso que ele não carregou o ggplot. Vou para rodar aqui. Mas então, essa forma de rodar os dados, de investigar a normalidade, é uma forma interessante. O ist é mais rápido, mas dá para fazer dessas duas formas. Eu vou esperar ele carregar aqui, só para ele carregar a livraria do ggplot. Eu não sei por que está demorando, se é porque eu estou compartilhando a tela. Eu acho que vou parar até de compartilhar o meu vídeo, para ver se fica mais rápido. Enfim, ele vai carregar o ggplot enquanto eu desço ali e mostro as outras coisas. Ele agora carregou aqui. Então, aqui, se eu rodasse, por exemplo, com um número de pins diferentes, 12, acho que agora carregaria. Vamos ver. Agora ficou mais rápido sem
sem o compartilhamento da minha câmera. Acho que vai carregar. Enfim, aí aqui mostrou com mais bins, que foram os 12 que eu coloquei ali. Então a idade aparentemente é paramétrica. Dá para tentar investigar isso visualmente, mudando os números de bins, se for o caso. Eu investiguei para a altura. Eu não vou rodar de novo para não travar, mas bom, deixa eu ver se trava ou não. Então eu investiguei para a altura, ela aparentemente ela parece paramétrica, mas pode dar alguma dúvida, ainda mais com um banco de dados pequenos, como a gente está. E aqui é a depressão tempo. Que eu vou calcular aqui. A depressão tempo ela tem uma distribuição que não parece paramétrica visualmente. Aí eu vou colocar embaixo como rodar o teste de normalidade para ter essa certeza mais estatisticamente falando. Aqui eu vou mostrando o teste enquanto carrega ali. Ó, aqui ela tem uma distribuição que não parece paramétrica. Eu mudei os bins aqui, se vocês tiverem aí deve estar funcionando mais rápido, mudar o número aqui, vocês vão ver que muda alguma coisa na distribuição, mas ainda parece não paramétrica, você ainda fica com essa cara. Aqui, para confirmar, eu rodei os testes de Shapiro-Wilks, então ele está na livraria R-Statistics, essa daqui, e aqui é como aplicar. Então, você põe o nome do banco de dados, um cifrão e a variável que você quer avaliar. Se o P for menor que 0,05, você assume que não é paramétrico. Ou que você não pode assumir que seja paramétrico. Aqui eu rodei tanto para a idade, quanto para a altura, quanto para a depressão tempo, e o único que, de fato, não pode ser considerado paramétrico foi a depressão tempo, que tinha aquele outlier lá grandão, que eu mostrei no começo, mas para a gente é até bom, porque aí dá para testar os testes não paramétricos lá no final. Aqui eu coloquei um link desse pacote. Esse pacote ele é compatível com o Tidyverse, que é o que a gente está usando, então com a sintaxe dele. É um pacote que eu achei legal para colocar. O único teste que eu não gostei muito desse pacote foi o ANOVA, que eu usei o mesmo que a Laís usou semana passada, o AOV. Mas o restante eu achei muito legal desse pacote. E aí eu coloquei aqui para referência. Então aqui eu começo a mostrar alguns dos testes que estão ali. Em quem está com HTML, eu coloquei 2 imagens que mostram, que eu peguei da internet, que mostram mais ou menos quando usar cada teste, ou que tem um resumão sobre isso. E, enfim, se vocês estiverem com HTML aberto aí, fica mais fácil de dar uma olhada. Aqui é o teste, o que quadrado. A função do teste que quadrado nessa livraria é essa daqui. Eu tenho que carregar a livraria, deixa eu só ver onde que eu pus aqui. Aqui vai rodar o teste que quadrado. O que eu coloquei nessa sintaxe? Então, eu pedi para ele aplicar o teste na variável ETCC e na variável gênero. Então, comparar o número de pessoas que estão em cada grupo, ETCC ou não, e homens e mulheres. Então, comparar se tem um número diferente de homens e mulheres em cada grupo. E pedir para ele guardar a estatística desse teste, os dados que ele conseguiu aplicando esse teste, nessa caixinha, nessa variável chamada resquis. E aí eu pedi para ele printar essa variável, para ele printar os detalhes dessa variável e para depois pintar a tabela do ETCC, então das pessoas que estão no ETCC versus gênero, então quanto que tem de cada gênero em cada uma das coisas. Aqui o P ele deu significativo, deu menor que 0,05, indicando que pode ter uma diferença significativa entre os grupos. Aqui, dependendo do que for a sua pesquisa, você pode talvez usar algum desses índices. Eu coloquei aqui mais
como um exemplo. E aqui a tabela de frequência. De fato, quando tem ETCC, tem muito mais mulheres do que quando... tem muito mais mulheres do que homem no grupo que tem ETCC, enquanto no grupo que não tem ETCC é quase meio a meio. Então, tem uma diferença de frequência importante. Aqui eu vou rodar de novo o teste Q quadrado, dessa vez por uma variável que tem mais de 2 níveis, então ao invés de ser o grupo que fez a TCC e não, eu pus grupo, que são os grupos de intervenção, que é o grupo 1, 2, 3 e 4, para verificar também se tem mais mulheres do que homens nessas categorias. Isso é um teste legal, por exemplo, para a tabela 1, para aquelas coisas de descrever a amostra. Então aqui eu vou rodar. Eu coloquei as mesmas coisas, eu printei o resultado, coloquei os dados mais detalhados e a tabela de contingência. Então, aqui foi significativo, menor que 0,05. Uma coisa legal aqui que eu até escrevi em cima quando eu tentei aplicar esse teste sem colocar essa parte da fórmula, ele deu um erro. E eu fui investigar o erro e falava que a nossa amostra era pequena demais, pensando que são 4 grupos e ainda dividiu entre homens e mulheres. Era um N pequeno demais para poder fazer o Q-square da forma tradicional. Então, seria necessário fazer essa correção, esse ajuste. E esse ajuste, ele faz a correção de Monte Carlo e ele tende a fazer uma análise mais do tipo do teste exato de Fischer. Então, é para amostras muito pequenas, por isso que eu coloquei essa parte. Uma coisa legal do R é que ele normalmente ele te diz quando você erra alguma coisa, e aí ele disse que aquele P podia não ser significativo, e como é um open source, é só jogar o erro na internet que um monte de gente tenta explicar para você o que aconteceu naquele erro, e foi assim que eu descobri que para nossa amostra precisava usar essa correção. E aqui, quando a gente vê a tabela de contingência, faz sentido. De fato, tinham poucas pessoas em cada grupo. E o grupo 4 tinha muito mais mulheres do que homem. E o grupo 3 tinha o dobro de mulheres do que homem, o que não acontecia nos outros 2 grupos. Então, o gênero é um fator que foi diferente entre os grupos. Aqui eu coloquei exemplos de teste Ts mais tradicionais, tanto para gênero, que é uma categorização homem ou mulher, são 2 grupos. Aqui eu coloquei para grupo, e eu vou até rodar para mostrar o que acontece. Primeiro rodar esse, e depois eu explico este. Eu coloquei o link do teste T aqui, quem quiser abrir e ir seguindo os parâmetros, lá fala cada um dos parâmetros, quais outros métodos de ajuste por medidas repetidas dá para colocar. Então, tem bastante parâmetro legal quando clica nesse link. E aqui eu rodei, não deu diferença significativa, e como é um grupo só, foi um teste só, o valor ajustado e o valor normal são exatamente o mesmo. Aqui nesse outro, eu coloquei em comparação a esse, quando você coloca uma variável categórica de mais do que 2 níveis, ele faz comparações pareadas, para a par. Então, ele vai fazer o grupo 1 com o grupo 2, grupo 1 com o grupo 3, grupo 1 com o grupo 4, assim por diante. E aí ele vai ter o P e o P ajustado. Então, é algo que é legal, dá para fazer também se vocês quiserem. E aqui o método de ajustar, vocês podem variar qual vocês preferem. Eu coloquei o Bonferroni. Agora, para poder aplicar a comparação das medidas em relação ao tempo, então a medida no base, acho que é semana 2, tempo 2, na semana 4, não na semana 6, eu transformei o banco de dados no formato curto para o formato longo. Essa foi uma função que eu gostei muito de ter encontrado, eu encontrei um tempo atrás, em vez de ter que fazer na mão a mudança, né, no sentido de, em vez de ser uma linha por paciente, e aí naquela linha ter todas as medidas de tempo do paciente, então base, T2, T4, T6, essa função ela pega e cria uma variável tempo, e uma variável nova, que é a medida, por exemplo, o Hamilton, e coloca cada um dos participantes
uma linha para cada uma das medidas. Então, por exemplo, o participante código 1 vai ter uma linha que vai ser tempo, baseline e o Hamilton dele. Ele vai ter uma outra linha que vai ser o tempo 2 e o Hamilton dele. Então, ele vai ter 4 linhas, em vez de aparecer uma vez só no banco de dados. Aqui eu vou até mostrar como fica. Quando eu abro no... Essa segunda janela que eu abri, ela aparece para vocês? Ou só aparece a do R? A Só principal? aparece a do R. Então não dá para mostrar para vocês. Eu abri a tabelinha que aparece ali. Se vocês clicarem nesse símbolo aqui na direita, ela vai expandir. E aí vai dar para ver o que acontece lá no final. Ele adiciona a variável tempo e o Hamilton. E aí, se a gente for descendo na tabela, então ele vai ter para todos os participantes o tempo base. Aí depois ele vai repetir todos os participantes e o tempo 2. E assim por diante. Então aqui vai ficar o tempo da medida e a nossa VI. Isso é legal para poder fazer um teste T, por exemplo, pareado, em que a gente consiga ver de forma temporal as comparações. Então deixa eu rodar aqui para mostrar para vocês. Então aqui a gente consegue ver se teve diferença no grupo 1 entre o base e a medida 1 e a medida 2, ou entre o base e a medida e a medida 4, o base e a medida 6. E ele ajusta o P e ele vai dizendo se foi significativo, se não foi por esse P ajustado. Aqui, clicando nos números, a gente desce na tabela. Vou colocar nessa parte, por exemplo, porque dá para ver aqui que quando ele compara o grupo 3, as medidas do base e as medidas da semana 2, 4 e 6, ele vê a diferença significativa. E no grupo 4, a mesma coisa. Quando compara medida 2, medida 4 e medida 6, foi significativo. Então, essa é uma forma de fazer comparações pairwise, então comparações de 2 em 2. Aqui eu vou mostrar um pouco sobre a nova. Eu usei a função mutate de novo para criar uma variável. Então, eu criei a variável diferença no Hamilton, onde o Hamilton final menos inicial. E aí eu coloquei essa variável no nosso banco de dados. A gente clicar aqui, ele vai criar a variável vai aparecer aqui. Normalmente, quando a gente cria uma variável, ela aparece lá no final da lista. Então, apareceu aqui a diferença do Hamilton. Esse banco de dados é o primeiro, é o banco de dados original. Aqui em cima eu estava usando o banco de dados longo, que eu criei aqui com a função getter aqui. Então, só para separar um banco de dados do outro para ficar mais claro. Uma Oi. Dúvida. O que é esse long? Daí você coloca de F,100. Esse 100 significa o quê? Esse 100 é aquele 100 do head, é para mostrar 100 linhas, na verdade. Só 100 linhas. Eu escolho quantas linhas. É só por isso. O long é o nome do banco de dados. Então, eu dei esse nome, porque, na verdade, quando eu vi o exemplo na internet, estava esse mesmo nome, então eu achei que era um bom nome, mas podia ser qualquer nome, podia ser banco grande, podia ser qualquer coisa. Beleza, aqui dá por exemplo, sei lá, para pôr 2, e aí se a gente rodar, vão aparecer 2 linhas só. Então é só isso. Tá. Mas aí quando você roda dessa forma, o código do sujeito não muda, né? Não. Mas ele gera várias variáveis de tempo, né? Ele, na verdade, é como se ele copiasse todo o banco de dados 4 vezes, porque são 4 medidas, e adicionasse 2 colunas. E aí, nessa coluna, no primeiro banco de dados, ele põe que foi o tempo do base, na segunda que foi o tempo do 2, na segunda o tempo 4, na segunda o tempo 6. Tá. Eu achei que ele adicionasse linhas para cada sujeito. Não, ele é como se ele fizesse 4 blocos. São 4 bancos de dados, um em cima do outro.
para poder ter uma variável em uma coluna só, tá todos os tempos, e na outra coluna tá todos os Hamiltons, sem ter que ter várias colunas para dizer isso. Seria o formato curto, né? Que aí é uma linha por sujeito, mas você tem várias colunas para dizer as medidas repetidas. Nessa você repete o sujeito, mas diz a medida uma vez só. Tá, valeu. Então aqui eu fiz... Isso daqui é legal, o group by, acho que eu falei lá em cima. Esse conectivo é aquele então. Então o group by lá em cima eu usei da forma que eu coloquei por exemplo, o banco de dados aqui. E depois a variável que eu queria agrupar. Se eu não tivesse escrito essa primeira forma, eu podia escrever assim. Ou eu posso escrever o banco de dados e então só a variável que eu quero agrupar. Eu não preciso declarar qual é o banco de dados aqui na frente. Por isso que ele está escrito de duas formas diferentes nos scripts, mas é só para vocês saberem. Aqui o teste tem, então, entre o Hamilton e o tempo. E coloquei pareado, sim, porque são, enfim, são os mesmos sujeitos. E aí saiu essa tabelinha que a gente viu aqui. Que aí já sai com esse P, a significância ajustada. Aqui eu vou começar a mostrar um pouco das ANOVAs. Eu gerei, então, essa variável, diferença do Hamilton, só para fazer como exemplo aqui. Vocês não necessariamente têm que gerar uma variável, depende em qual banco de dados vocês vão aplicar. Eu usei a mesma fórmula que a Laís usou semana passada. Aqui eu coloquei essa primeira linha, ela está com asterisco, então ela não vai, com hashtag, então ela não vai rodar, mas só para mostrar que pode pôr várias coisas na fórmula da nova. Então, a primeira é a VD, então é uma VD contínua, e o restante pode ser contínua ou categórica. Na fórmula da Laís, ela colocou como S-factor, para definir que a variável era um fator, mas como eu defini lá no começo, você pode colocar sem definir aqui. E aí, quando você soma, você está incluindo o fator de uma mais o fator de outra, e quando coloca esse asterisco, é a interação entre as duas. Aqui nesse exemplo, eu gerei só a comparação entre grupos, então, em vez de fazer par por par, como o teste teu, a nova ele vai comparar todos os grupos entre si de uma vez só, e para isso eu usei essa fórmula. Você pode pôr o data no começo ou no final, funciona das duas formas, mas você tem que pôr qual é a data, qual é o banco de dados, e quais são as variáveis. Aqui eu usei o banco de dados curto mesmo. E aí o que significa aqui embaixo? Eu vou dar play, ele vai rodar tudo junto. Vou até dar play enquanto eu explico. O summary é para ele detalhar melhor o que saiu na nova. Então eu gerei o teste A9 e guardei nessa caixa, nessa variável chamada resa nova, e pedi para ele investigar, ele fazer o summary dela. Depois eu pedi para ele fazer o teste exploratório depois da nova, o Tucky. Então ele fez esse teste e gravou dentro dessa caixa, tucky.teste. E aí ele printou, ele colocou na tela o teste Tucky e depois ele plotou em um gráfico o teste plug. Então eu vou colocar aqui para vocês verem o que sai disso. Essa primeira parte aqui que saiu é o summary do teste ANOVA. Então ele vai sair assim. Sai o nível de significância, foi significativo, o F-value, sai o grupo, então sai aquelas estatísticas principais. Aqui é a estatística do teste Tucky, que ele vai comparar par a par cada um dos grupos. Ele é diferente de fazer o teste T comparado par a par, porque ele é um pouco menos conservador, mas nesse caso, nesse tipo de comparação, ele é adequado, mas você pode escolher fazer tanto a comparação por teste T pairwise ou por teste Tucky. Eu gerei os dois aqui para mostrar a diferença. Então aqui ele mostra o limite inferior, o limite superior, o P ajustado, a diferença, e ele plota dessa forma.
eu não me atrevi a fazer muita coisa sobre os gráficos, eu deixo para uma próxima aula para não ficar muita coisa. Mas aqui mostra como ele plota meio que por padrão, dá para ver a diferença das comparações entre o grupo 3 e 1, 4 e 1, 3 e 2, 4 e 2. Então, os grupos 3 e 4 tiveram diferença em relação aos grupos 2 e 1. Aqui eu fiz aquilo que eu falei, as comparações do teste T-Pairwise, ao invés de fazer o teste Tukey, e ela sai assim. Pessoalmente, gostei mais desse gráfico, mas pode ser só porque eu não tive muita habilidade para fazer um gráfico melhor ali em cima. Aqui sai as comparações pareadas entre os grupos e sai os asteriscos, se elas foram significativas ou não, se o P foi menor do que 0,05. E aqui é mais para explorar, depois propor num paper, aí teria que ser talvez um gráfico mais bonitinho, não sei. Mas para explorar é uma coisa legal. Aqui é a nova de medidas repetidas com fator tempo. Então, o que eu coloquei aqui foi a interação entre o tempo e o grupo. Até esqueci de colocar eles isolados. Então, tempo mais grupo mais interação do grupo. E o próprio pacote orienta que coloque essa variável do erro aqui por se tratar de medidas repetidas. Então, você coloca o código do sujeito aqui e ele faz essa correção por saber que é o mesmo sujeito. E quando você roda assim, eu coloquei o summary, que também é para ver todos os dados dentro da nova. Eu calculei o A9 e guardei dentro dessa variável, dessa caixinha res A9. Coloquei o summary e plotei os resultados dessa forma. Então, aqui o banco de dados, aqui as duas variáveis, tempo e Hamilton, o banco de dados longo, e pedi para ele preencher com um grupo, então ele dividiu por grupo, que vai mostrar como sai. Então, esses são os valores, tempo, grupo e tempo versus grupo. Então, o quanto eles foram significativos. Essa é a estatística da própria nova. E aqui uma forma de plotar, mas eu deixei só como exemplo e depois em uma outra aula dá para explorar mais as variações das formas de plotar. Aqui são 4 box plots para cada momento no tempo. Gráficos de linha também vão ficar bem legais, enfim. Eu coloquei esse, que era o que eu sabia fazer mais fácil, mas dá para pensar em outros modelos. Aqui eu coloquei alguns testes não paramétricos, só para ficar como referência, se precisar em algum momento. Não é o que a gente mais usa, mas eu coloquei aqui. Esse primeiro eu usei aquela variável que a gente verificou que não era paramétrica, depressão tempo. Então, dentro do banco de dados normal, o JCR, eu agrupei por grupo. Então, pedi para ele fazer esse teste para cada um dos grupos e comparar a depressão e os gêneros, o tempo de depressão e o gênero para cada um dos grupos. E eu coloquei pareado falso, porque não são as mesmas pessoas. Ajustei por Bonferroni, pedi para ele ajustar e pedi para ele adicionar a significância, adicionar o asterisco, que em alguns testes não sai como padrão. Você pode adicionar esse parâmetro. Aí ele adiciona ele põe NS se for não significante ou asterisco se for significante. Então aqui ele comparou para o grupo 1 de intervenção, o tempo de depressão não teve diferença entre homens e mulheres, isso se repetiu para todos os grupos. Então, uma forma de fazer isso. Aqui, para uma amostra pareada, então eu comparei a depressão e o tempo. E eu gerei as mesmas. Aqui eu até coloquei o Hamilton, provavelmente, eu não rodei, mas provavelmente é uma variável paramétrica, mas eu coloquei aqui só para dar um exemplo de um teste não paramétrico. Então, também roda assim, sai a estatística, o teste ajustado e o grau de significância. Lembrando que se apertar aqui, ele vai descendo, aí ele mostra se teve alguma significância, teve alguma diferença. Então, aqui no 4, entre base e o tempo 2, teve alguma diferença.
significativa por esse teste não paramétrico. É legal ver que o teste não paramétrico ele acaba sendo mais conservador, então algumas diferenças que a gente viu quando rodou a mesma coisa para o teste T apareceram e aqui não apareceu. Então ele é para ser usado só quando a variável não for paramétrica mesmo. Aqui no finalzinho eu deixei esses dois testes, tanto o Friedman. A sintaxe é bem parecida, então é o banco de dados, agrupado por grupo, e aí aplicar o teste de Friedman da variável Hamilton pelo tempo, e aí aqui eu coloquei, nesse caso é pareado, então esse teste permite colocar o código do sujeito, para ele saber quantas vezes o sujeito se repete. E eu pedi para ele adicionar a significância ao final, então a interpretação da significância. E aí saiu assim, foi significante esses dois. Então, é legal de dar uma olhada. O tempo ele foi um fator significante, tanto para o grupo 3 quanto para o grupo 4. Esse seria, por exemplo, um substituto da comparação, uma versão não paramétrica da nova, de medidas repetidas. E aqui da nova normal, e aí eu vou gerar aqui. Eu pus como exemplo para o teste Kruskal a diferença no Hamilton como VD e a ocupação como VI. Então, para ver se a ocupação teve alguma, participar de uma ocupação ou não, influenciou na diferença observada no final. E a mesma coisa, a mesma sintaxe. Então, banco de dados, dentro do banco de dados, agrupar por grupo e gerar esse teste. E aí saiu dessa forma. Então, aqui tem os testes dentro desse grupo. Eu pensei em preparar isso para hoje, no fim, eu tentei dar uma corridinha por conta do computador que estava lento, mas foi isso que eu pensei. Vou até abrir a câmera de novo. Vocês estão me vendo? Agora veio? Sim. Uhum. Muito então, obrigada, Marina. Imagina. Foi bastante coisa, mas eu achei legal deixar desse formato para dar para aplicar em outros bancos de dados depois. Os links são bem legais, se vocês quiserem depois explorar com calma, clicar. Dá para ver bastante pacote estatístico, dá para ver bastante coisa ali. Fica um pouco maçante aplicar vários seguidos nesse banco de dados, mas acho que fica um pouco mais divertido aplicar nos dados de vocês. Acho que pode ser uma sugestão legal para tentar se acostumar com o R. E uma coisa que eu sempre faço é isso, de usar a comunidade que o R tem, porque se a gente não sabe alguma coisa, tem os próprios sites oficiais do RStudio, tem vários sites oficiais de algumas universidades que criam pacotes estatísticos, criam soluções e tem fóruns, então é muito legal, é fácil de ir pegando algumas coisas. Então, deixaria como sugestão tentar aplicar isso nos dados de vocês. De repente, não sei o que vocês acham, para a próxima aula ficar alguma coisa com gráficos, ou de como plotar esses resultados. Muito legal. Eu tive um problema de não conseguir seguir aqui pelo Markdown. Deu uma travada, mas muito legal ver quanto o R é difícil, a gente que não tem conhecimento de programação, mas o quanto ele facilita a nossa vida, né, em muitas formas. Sabe que eu ia sugerir uma coisa, será que tem como a gente começar a fazer, porque eu só fui acompanhando você falando, né, de repente seria interessante, por exemplo, a pessoa que fica responsável por gravar a aula, ela grava e depois manda pra gente, aí a gente não precisa assistir sincronamente, sei lá, uma sugestão minha, assim, né? Depois a gente pode assistir a hora que a gente quiser. Eu sei que já está gravado, né? Mas não sei. Fica aí uma sugestão para as próximas. Parabéns, Má, muito bom. Deu para seguir pelo HTML? Ajudou alguma coisa? Ajudou bastante, na verdade. Eu gostei do HTML. Eu achei super bom. Legal. Marina, e não sei, Laís, acho que
eu acho que é legal também se reunir, assim, que a gente pode meio que cria, sei lá, uma obrigação das pessoas se encontrarem, acabam vendo, acaba acompanhando o raciocínio da pessoa, porque quando grava, queira ou não, você pode ficar pulando, ou é interrompido, e cada um vem em um tempo diferente, aqui todo mundo vê junto, não sei, acho que eu manteria um horário fixo, assim. Mas da aula eu gostei bastante, Marina, achei super, super legal, você está manjando bastante, foi desde da parte de organizar os dados, né, de usar aquelas funções novas lá do Tidyverse, né, o pipe, tudo, e aí também fica, né, assim, o R tem essa grande vantagem de fazer uns gráficos super bonitos, e concordo também com a tua ideia que acho que vale a pena a gente seguir nessa linha de rodando. Eu não conhecia essa biblioteca nova, que é um GG mais simples, talvez, né? Uma coisa assim. Achei legal. Como é que é o nome dela mesmo? Qual delas? Tem a ggplot 2. Você carregou uma outra library. Tem o ggpubr. Gostei dessa. Legal. Oi, Marina. Primeiramente, eu gostei bastante da aula, mas tem bastante informação. Eu acho que até vale a pena a questão do gravar e rever depois para conseguir absorver com mais calma. E talvez, assim, para a próxima, porque como eu só acompanhei conforme você foi falando, pode ser que na hora que a gente for analisar com mais calma, for rodar, vai dar alguns bugs, né? E aí talvez valha a pena para a próxima a gente discutir se alguém teve alguma dificuldade, alguma coisa no que já foi dado. Porque, assim, eu tenho certeza que na hora que eu for brincar com um pouquinho disso daqui, vai dar algum chabu aí, né? De repente dá para deixar, não sei, os primeiros minutos do próximo para a gente discutir o que a gente rodou nos próprios dados e aí depois entrar com, sei lá, fazer 40 minutos, não sei, 30 e poucos de... Porque senão às vezes vai ficando informação sobre informação e talvez a gente pelo menos eu tô bem no começo, então às vezes eu posso me perder aí no andar da carruagem. Acho legal essa ideia também. Talvez a gente fazer meio que um misto da sugestão da Laís seria a gente então assiste a aula, vai acompanhando, né? Conforme você. Eu por exemplo, eu não segui com o R, eu fui acompanhando você, mas já ajudou bastante. Eu tinha rodado antes do JC e tinha dado certo. E aí eu fui só seguindo com você. Então, daí depois a gente assistiria de novo a gravação e fazendo aí com os nossos dados também, e tirando as dúvidas no começo, acho que vai ficar super legal. Legal. Eu até pensei, tinha aquela ideia de passar uma tarefa no meio da semana para fazer, mas eu achei que era mais legal, de repente, tentar aplicar nos nossos próprios dados, ou pegar primeiro o conteúdo, aplicar, e aí depois a gente, tipo, né, a Priscila falou, acho mais legal mesmo. E acho que para o próximo seria legal se a gente continuasse, né, como você sugeriu, Marina, então focar mais nos gráficos, né? Então acho que para o próximo daria uma continuidade legal aí na sequência dos grupos. Se alguém tiver alguma outra sugestão para o próximo encontro. Acho que montar umas tabelas também, assim, porque tipo, montar a tabela 1 seria bem legal, né? Não sei. A gente faz na mão, bom, eu faço na mão sempre, então é sempre bem difícil, e o R, ele possibilita isso, né? Então, talvez ajudaria a gente saber como que funciona fazer essas tabelas via R.
Legal. Desculpa, Pedro, você ia falar alguma coisa? Você tinha levantado a mão? A gente não está te ouvindo, Pedro. Acho que tá mutado. Ainda não. E agora? Sim. Agora foi. Agora eu não estou ouvindo vocês. Estão me ouvindo? Sim. Ah, bom, estou ouvindo vocês também. Não, eu falei que eu posso ficar responsável pelo próximo, então, né, acho que é muito legal, sua apresentação foi excelente, Marina. Infelizmente eu não consegui acompanhar com RMD, então vou usar como dever de casa aí, e achei legal essa ideia da Priscila, da gente usar os primeiros minutos para eventuais dúvidas, né, que possam aparecer, e aí eu pego a maior parte falando sobre gráficos e tabelas, vou dar uma estudada boa também, que eu também não sou craque nessa parte, mas posso preparar uma apresentação nesse modelo que você fez, que acho que ficou excelente para acompanhar, assim. Então, eu fico com a próxima. Que vai ser qual dia? 24, né? Isso, 24. 24. Legal. Posso sugerir outra coisa? Claro. De repente, se você conseguir mandar o Markdown, alguma coisa tipo um dia antes, assim, para a gente rodar e ver se dá para a gente acompanhar, se a gente tá sem dificuldade de abrir, alguma coisa assim. Talvez seria bom, porque eu acho que facilitaria a gente Legal. acompanhar. Tá bom. Uhum. Beleza. Legal, então o Pedro ficou com a próxima. Outra coisa, a Marina, ela compilou todos os scripts, eu coloquei no drive do JC, eu vou mandar para vocês também o link, daí vocês podem acessar todos os documentos que a gente está gerando ao longo dos encontros. Esse drive já foi compartilhado lá? Eu não lembro. A Tamiris colocou hoje. Eu coloquei no R Markdown. No comecinho tem um link lá, que foi o link que a Tamiris verdade. me passou. Tá, boa. Aí é só clicar, se não estiver funcionando, aí eu acho que a Tamiris dá uma olhada lá. Eu vou dar uma conferida para ver se esse é o último link, porque fiz algumas edições, então só para... Tá falando que tá no lixo da Tamiris. Entendi. Ok. Então eu vou colocar certinho, eu mudo lá. Beleza. Se vocês quiserem rodar em casa, assim, as coisas que eu coloquei lá no Drive, que eu passei para a Tamiris colocar, se vocês colocarem no diretório do R, ela roda exatamente igual com aquele banco de dados. Mas se vocês forem rodar com o banco de dados de vocês, aí tem que alterar os caminhos, os nomes dos arquivos, das variáveis, mas com aquelas lá dá para rodar direitinho, igualzinho. Muito bom, Marina, muito bom mesmo. Foi ótima a sua aula. Bom, pifou aqui os neurônios, mas tá bom. Muito bom. Que bom. Então, acho que é isso, pessoal. A gente se vê, então, no dia 24, e qualquer dúvida a gente vai conversando também lá pelo grupo. Tá certo, até. Valeu, Obrigada, pessoal. Marina. Valeu, Tchau, Mara. Tchau, tchau.